Olá, eu me chamo Gabriela Badaró, eu sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UERJ e também sou membro da equipe de pesquisa do Laboratório de Infraestruturas Urbanas Verdes e Azuis para a cidade de Petrópolis, uma iniciativa coordenada pela professora Mirna Gobi. E hoje eu, juntamente com a minha colega de pesquisa Maria Fernanda, estaremos aqui para apresentar o nosso projeto de pesquisa para vocês e falar um pouco sobre tudo que foi levantado até o momento. Aqui nesse slide nós temos um panorama breve sobre os assuntos que nós iremos abordar nessa apresentação, desde uma introdução e contextualização de toda a nossa pesquisa, de como ela se originou. Depois vamos falar do projeto de pesquisa especificamente, abordando por metodologias, resultados iniciais, etapas futuras, e fecharemos falando um pouco da divulgação da nossa pesquisa e dos resultados que obtemos até hoje. Me apresentando rapidamente, prazer, meu nome é Maria Fernanda Costa Silva, eu estou me graduando em Arquitetura e Urbanismo pela UERJ e sou pesquisadora do projeto. Agora, antes da gente entrar no tema, a gente precisa localizar Petrópolis em diferentes escalas: Sudeste, o estado do Rio de Janeiro, região metropolitana e, por fim, o município. Esse recorte vai ajudar a gente a entender a posição estratégica do território e a relação com a bacia do Rio Piabanha, que estrutura a drenagem urbana e influencia diretamente os riscos e as oportunidades para infraestruturas verdes e azuis. O século XX trouxe uma urbanização acelerada, intensificou impactos ambientais, como a impermeabilização do solo, que é um exemplo de cenário que se agrava com as mudanças climáticas. Em 15 de março de 2022, Petrópolis se tornou símbolo dessa vulnerabilidade, muito associada à ocupação da bacia do Piabanha. E é justamente diante dessas fragilidades que nasce o nosso projeto, que busca integrar a cidade e a natureza, reduzindo riscos e aumentando a resiliência urbana. E é diante desse cenário de desastres naturais agravados por chuvas extremas que surge o nosso projeto a fim de propor soluções sustentáveis baseadas na integração entre cidade e natureza. Dentro do nosso projeto, nós temos os nossos objetivos, que vão desde o objetivo mais geral, que seria propor um conjunto de diretrizes de projeto que considerem sistemas de infraestrutura verde e azul adaptadas para o contexto da cidade de Petrópolis, até os nossos objetivos mais específicos, que seriam catalogar uma compilação de tipologias de IVA petropolitanas, identificar as principais características de cada uma delas e até mesmo propor intervenções projetuais de caráter urbano próximo às margens do rio Piabanha, que é o principal rio que corta a cidade de Petrópolis atualmente. Já falando sobre metodologia, nós estamos seguindo 4 etapas: o levantamento da bibliografia, a análise dos resultados encontrados, a publicação de artigos, mapas, cartilhas, entre outras coisas, e a avaliação do processo de pesquisa. E agora, falando sobre os resultados iniciais que foram obtidos ao longo desses 8 meses em que a nossa pesquisa foi feita, fizemos um levantamento de como o plano diretor de 7 cidades lida com as infraestruturas verdes e azuis. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, São José dos Campos, São Vicente e Petrópolis. E de modo geral, nós percebemos que as megacidades têm muito mais facilidade em lidar e abranger as infraestruturas verdes e azuis na sua legislação. E quando a gente compara, por exemplo, o plano diretor do Rio de Janeiro com o de Petrópolis, a gente percebe que o de Petrópolis carece de atualizações normativas e de estratégias operacionais, enquanto no Rio de Janeiro isso não só não acontece, como são abrangidos temas muito mais interessantes e relevantes para a cidade como um todo. As próximas etapas envolvem visitas de campo, consulta a moradores e gestores, análise consolidada dos dados e a publicação de materiais aplicáveis ao planejamento urbano. O objetivo é transformar evidências em diretrizes aplicáveis para Petrópolis e cidades com desafios semelhantes. E por último, como estratégia de divulgação e também de consolidação da identidade do nosso projeto de pesquisa, nós criamos o Laboratório de Infraestruturas Verdes e Azuis, conhecido carinhosamente como Labiva, a fim de facilitar o nosso contato com a comunidade e a divulgação do nosso trabalho. Encerrando, o fortalecimento do Labiva e a continuidade das pesquisas apontam para um caminho promissor de inovação, diálogo e transformação urbana sustentável. Obrigada pela atenção.